Teste. Beleza. Pessoal, bom dia. Com muita satisfação que nós vamos iniciar mais uma mesa, né, do terceiro Rei Digital, aqui da nossa universidade, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós temos um sistema híbrido do evento, então nós temos uma mesa formada por 2 colegas nossos no presencial, estamos aqui no campus, e também temos a participação do Sérgio De Nicoli, que está em Portugal, né, e ele vai fazer a transmissão conosco de lá. Tá bom? Então, nós temos um período, das 9 às 11 agora, onde nós temos 3 falas em uma dos temas relacionados ao nosso evento, que é um tema extremamente quente, né? Um tema que, na verdade, está envolvendo todo o nosso contexto social e político aqui no Brasil e que vai ser muito pertinente a participação. Nós temos alunos aqui no presencial e também temos participantes que estão no online, então nós vamos ficar atentos com relação aos chats e as interações que vocês possam fazer, tá bom? Então a nossa mesa é campanhas eleitorais na internet. Nós vamos iniciar a nossa mesa com a fala do professor Sérgio De Nicoli, da Pesata em Portugal. Depois nós temos também a presença e a fala, tá, da Tainá Ruth, da Social Key, ou Social Key, e Marcelo Soares, do Lagoon Data, que eu já aproveito também e agradeço mais uma vez a participação, né, nesse sentido. Tá? As falas estarão em torno de entre 15 e 20 minutos, e depois das apresentações nós faremos uma abertura para a participação e para as dúvidas. Caso tenhamos algum tipo de fortuito, algum problema técnico na transmissão com o Sérgio, aí nós tomamos a liberdade de anotar, verificar, e depois o professor Paulo Ranieri pode enviar as considerações para o professor Sérgio em Portugal. Tudo bem? Então, acho que agora já dá para passar então a palavra. O professor Sérgio, somente antes, é interessante vocês entenderem, é jornalista e pós-doutor em comunicação, pesquisador na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, e fundador e CEO da empresa de dados AP Exata. Tá bom? Então, professor Sérgio, muito obrigado pela participação, pela disposição, pelos ajustes técnicos que tivemos que fazer, mas acredito que vai ser uma ótima mesa, uma ótima interação. Tá bom? Fique com a palavra. Para participar desse evento, gosto muito da Mackenzie, gosto dos professores que tem aí, o professor Paulo Ranieri, um professor que eu tenho contato já há muitos anos, faz uma pesquisa bastante relevante, né? E fico feliz em poder falar um pouco para vocês. Curioso você falar dos problemas técnicos, né? A gente está falando de tanta tecnologia e os problemas técnicos sempre estão nos perseguindo, né? Nós trabalhamos com dados na Pesata, dados de rede, e eventualmente a gente tem que reiniciar o sistema, fazer alterações quase que diárias para que o sistema fique no ar. Então é um desafio que passa por essa questão, muitas vezes a gente nem fala sobre isso. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o tema, né, da mesa, que é a questão dos bastidores das eleições no digital. Eu costumo dizer o seguinte, que a eleição hoje ela é no digital, né? O que vem na televisão é um complemento. Mas é preciso entender o contexto do cenário hoje da comunicação para a gente poder entender também como que as estratégias de rede vão funcionando, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um sistema que nós temos na Pesata que mede a popularidade dos presidenciáveis. A gente já está acompanhando isso, os temas que estão sendo colocados. Mas antes eu gostaria de falar então dessa contextualização. É importante a gente observar que a política, a partir do momento que ela entrou na internet, né, nas redes, e hoje ela é basicamente construída a partir das narrativas que são colocadas nas redes, ela também foi obrigada a se adaptar ao movimento próprio de rede. Então, hoje nós podemos dizer que um artista como o Anitta, ou um youtuber como o Felipe Neto, enfim, entre tantos outros, né, eles têm um peso político tão forte quanto um agente político. Então, nós podemos dizer hoje que a política brasileira ela se desviou de Brasília para a internet. E o importante nesse espaço de mudança é que o político consiga ser também um influencer. E para ele ser influencer, ele tem que estar antenado com os temas que são falados na internet. Então, uma curiosidade, por exemplo, quando o Big Brother Brasil entra no ar, todos os meses que aquele programa está sendo transmitido, ele também reflete na política.
porque o espaço, como eu disse, é disputado e é preciso que os agentes políticos também falem daquele programa ou de outros temas que vão surgindo, que entrem em conflito, eventualmente, com algum artista, questionando, criticando algum posicionamento, justamente para pegar esse fluxo da rede, né? A gente acha que a rede é uma coisa extremamente independente, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que os algoritmos direcionam muito. O conflito hoje na rede é importante justamente para que as pessoas apareçam. Se não houver conflito, se for aquele ambiente tranquilo de paz, não há tanta visibilidade num post, num vídeo, enfim, porque é o atrito que faz com que as pessoas interajam. Quanto mais interação há, mais visibilidade há também. Então, nós entramos no campo da política combativa, né? Muito de choque, né? Muito de lacração, para usar um termo bem adequado à internet. E a gente vai vendo isso sendo construído dentro de um outro cenário, que é um cenário do entretenimento. É uma novidade isso, né? Eu acredito que é um caminho que só começou, a gente está iniciando ainda, né? As próprias tecnologias estão avançando para o metaverso, realidade virtual, enfim, tudo isso vai ser exacerbado. Hoje os canais de games, por exemplo, são ambientes também de debate político, então a política entrou em todos os espaços e o entretenimento casou com a política. E aí nós temos a construção de uma imagem de um candidato baseada em preceitos hollywoodianos, né? É o herói, é o mito do herói, enfim, está tudo sendo construído de forma a ter uma visão maniqueísta, do bem contra o mal. Posso citar N exemplos fora do Brasil. Um mais proeminente é o atual presidente da Ucrânia, né, que era um ator que interpretava o presidente da Ucrânia numa série. Podemos falar do Trump, que veio da televisão, enfim. O próprio Bolsonaro foi construído a partir de uma exposição dentro de um programa, né, que foi o Pânico. A gente sabe disso, como é que foi surgindo, né, a partir das polêmicas, enfim. Então, tudo se passa em torno do entretenimento. Alguns agentes políticos têm dificuldade, e por terem dificuldade, estarem muito focados no ambiente político, eles acabam perdendo um pouco de espaço, né? Mas quem entendeu essa lógica está conseguindo fazer uma campanha que já começou, né? É bom ressaltar isso, a campanha já está no ar, né? Não existe prazo, período eleitoral mais, o programa de televisão que vai entrar no ar é somente mais uma possibilidade de divulgação, mas a rede já funciona de uma forma bastante forte de imposição de narrativas. E é importante que a gente observe, né, quais são os movimentos, quais são as tendências. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, depois vocês me falam aí, por favor, professor, se vocês estão vendo. Só um instante, estou compartilhando aqui. Consegue enxergar aí? Ok, acho que apareceu aí, né? Enfim, esse é um painel que nós temos aqui, feito em parceria com o Banco Modal, que acompanha aqui para os clientes deles toda essa movimentação política. Então, nós acompanhamos, por exemplo, o movimento em torno dos presidenciáveis. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são as linhas de aceitação e rejeição nas redes. Então, se nós colocarmos aqui para ver os dados de hoje, por exemplo, nós temos aí o Ciro Gomes como o mais bem avaliado, apesar de que todos eles estão com cerca de 60% a 65% de rejeição na rede, o que ressalta bastante esse ambiente polarizado de confusão, de briga, de conflito, né, na internet. Mas o Ciro ele vem se mantendo aí muito bem num patamar, ele tem conversado bem com o eleitor dele, o problema é que ele não tem tanta visibilidade quanto os demais candidatos. Sabe? Depois temos aí o Lula, o Bolsonaro e o Dória com uma rejeição bastante semelhante, o Moro, que parece que perdeu o fio da meada política, está sofrendo muito ataque sem conseguir reagir. O episódio do Arthur Duval acabou por refletir nele também, ele perdeu bastante engajamento, enfim, está nesse processo. Né? Então a gente vai avaliando aqui é o volume de menções aos candidatos, que nós vamos vendo. Então hoje, se nós observarmos, nós temos aqui o Lula com mais espaço do que o Bolsonaro, não é o usual, geralmente o Bolsonaro tem mais visibilidade, mas o PT começou uma campanha muito forte a partir dessas denúncias do MEC e a partir da afiliação do Alckmin ao PSB para fazer uma chapa com o Lula, eles começaram um movimento bastante forte de rede. Então está bastante proeminente hoje. Depois nós temos o Moro, com 10% de menções, e o Ciro com 3%. Geralmente fica o Moro e o Ciro ali disputando espaços, né? Os outros candidatos são virtuais candidatos. O João Dória eventualmente aparece quando fala alguma coisa de vacina, mas tem dificuldade de se impor como uma liderança nacional.
Simone Tebet praticamente não existe nas redes. O Eduardo Leite tem uma posição muito forte no Sul, mas ele também não é uma liderança. Ele aparece também, eventualmente, quando se envolve alguma polêmica, mas é um presidenciável bastante apagado nas redes. E o Felipe Dávila também. Esse 0% não quer dizer que é 0% de menções, é porque não atingiu o mínimo para chegar aí a 0,1 nesse gráfico aqui, né? Depois nós avaliamos sentimentos, né, em relação aos candidatos. Vocês podem observar, por exemplo, que o Bolsonaro está tendo uma confiança em queda, justamente por causa do efeito do escândalo lá do MEC. O Lula com uma rejeição alta, bastante atacado, né, e vai se mantendo em um patamar de confiança baixo. Depois nós analisamos candidato por candidato. Vou pegar aqui o presidente, né, que está mais em voga hoje. E a gente observa como é que está o movimento de seguidores no Instagram, no Twitter, aqui no Facebook. Ele perdeu alguns, cerca de 1.000 seguidores de ontem para hoje. Os sentimentos também, tendências, ranking de hashtags. Então, quando se fala do Bolsonaro, a hashtag mais utilizada hoje é Bolsolão do MEC. E, em segundo lugar, Bolsonaro presidente até 2026, o que mostra também esse ambiente de rede de conflito, né? Aqui são as nuvens de palavras. E aqui a nuvem de palavra de entidades, que a gente presta bastante atenção para ver os temas que estão mais proeminentes. Então, você vê que o PT está aqui no foco. Educação, Ministério da Educação, Val, Moro, são os temas relacionados ao Bolsonaro. E aqui é a polaridade por Estado. Ou seja, o Estado que está mais aceso é onde o presidente tem mais visibilidade e melhor aceitação, né? Isso aqui vai variando e vai nos permitindo fazer análises. Depois nós temos aqui uma análise do governo, que, na verdade, a gente faz desde o início do governo. Então, se vocês observarem a situação do governo Bolsonaro, a gente vai ver que no primeiro ano teve uma proeminência forte, né? Muito positivo, um período bom, frutífero para o governo, aprovou a reforma da Previdência, enfim, estava com uma esperança muito forte. A pandemia vem e começa a arranhar um pouquinho a imagem. Aqui nós temos um período de auxílio emergencial que foi bem sucedido. E nós entramos em 2022 depois com uma negatividade muito grande. Esses picos aqui ocorreram, azuis que vocês estão vendo, foi no Ano Novo, felicitações, e o aniversário do Bolsonaro. Mas o ambiente está bastante adverso, né, em relação ao ambiente que nós vimos quando a eleição ocorreu em 2018. Se vocês observarem, aqui a gente observa também análise por hora de sentimentos e de rejeição e aprovação. Então, neste momento, o Bolsonaro tem 35% de aprovação na rede e 65% de rejeição. Aqui são sentimentos por hora também. Isso aqui é muito interessante para a gente analisar debate, por exemplo, eleitoral, né? Qual o candidato que está transmitindo mais confiança, mais alegria, mais medo, mais tristeza, qual é o pico positivo, o pico negativo. Isso dá uma visão em tempo real bastante forte para nós. Aqui nós temos a análise de sentimento também em relação ao governo Bolsonaro, né, desde o início do governo. Então, se vocês observarem essa linha verde aqui, é a linha da confiança. Então, ela vai muito forte, né, o governo estava bastante forte até finalzinho de 2020. Só que ele começa a perder confiança por uma questão econômica, né? A gente fez aqui alguns cruzamentos, observamos que quando a inflação começou a aparecer, o presidente começou a perder confiança. Deu uma melhoradinha aqui nos últimos meses, agora ainda deu uma respirada, isso aparece nas pesquisas, né? Nada de grande relevo, mas já um movimento um pouco mais positivo, mas ainda tem um longo caminho para se tornar a liderança que foi no passado, que garanta realmente a reeleição. Isso está em aberto ainda, né? Depois nós observamos também, através de inteligência artificial, como é que está a avaliação do governo. Como é que a gente faz isso? A gente pega a média das pesquisas, observa os sentimentos de rede, e fazemos ali uma análise, né? Então, de acordo com a mudança do sentimento em relação às pesquisas, ao resultado das pesquisas, a gente consegue fazer uma análise de inteligência artificial, e aí eu posso tirar, no caso, as pesquisas, e o próprio computador, né, a própria inteligência vai nos dando o parecer. Então, se vocês observarem hoje, o governo tem 52,7% de ruim e péssimo, de avaliação como ruim e péssimo, 26,5% bom e ótimo, e 20,8% regular. Houve uma subida do bom e ótimo, né? A gente acredita muito que o Bolsonaro está conseguindo resgatar um eleitor que inicialmente foi para o Moro, mas no caso da avaliação negativa, ela permanece bastante estável, na verdade, né, com poucas alterações, o que mostra que há uma tendência de acentuação da polarização política hoje no Brasil. Então, muito provavelmente, nós vamos ter aí
uma aproximação do Lula com o Bolsonaro, caso as coisas continuem da forma que estão, né? Caso não ocorra algum acontecimento que possa ampliar e mudar completamente esse quadro. Enfim, a gente analisa também a questão dos temas, né? Analisamos vários temas, eu não vou conseguir mostrar para vocês que a gente está inserindo temas novos hoje, como combustível, meio ambiente, enfim, algumas questões que não estavam ali sendo monitoradas, e está em atualização, mas a gente consegue ver perfeitamente, né? Ontem, por exemplo, o tema mais forte relacionado ao Lula e ao Bolsonaro era corrupção, sendo que no caso do Lula é um tema sempre muito forte. No caso do Bolsonaro, não, mas ele acabou sendo envolvido, né, nesse tema também por causa da questão do MEC, que é o tema principal. Então, estava ali, no caso do Bolsonaro, educação e corrupção. E no caso do Lula, era inflação e corrupção. No caso da corrupção, bastante negativo. No caso da inflação, menos negativo. Com algumas pessoas dizendo que a era do PT era melhor economicamente. É o argumento que se usa na rede. E, basicamente, se nós observarmos a quantidade, o volume de participação nas redes dos candidatos, o Lula e o Bolsonaro juntos somam cerca de 80% das menções, né? Então, é muito forte. Eles têm uma força muito grande nas redes, apesar de que, hoje, a rede do Bolsonaro é muito mais organizada. Ela consegue ter uma voz mais uníssona. Ela consegue falar a mesma linguagem no Twitter, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no TikTok, enfim, eles conseguem impor narrativas de uma forma muito mais rápida e mais certeira, né? No caso da esquerda, que também é muito forte, ela é mais polarizada, ela é mais disseminada. Ela não é tão organizada quanto a rede do Bolsonaro, que tem realmente uma linguagem muito forte, o que é um mérito, acredito, da comunicação, olhando pelo foco da comunicação, né? Nossa análise é sempre isenta de paixões políticas, a gente observa tecnicamente, né? E tecnicamente a comunicação de rede do Bolsonaro é extremamente eficiente. E da esquerda não é tão eficiente quanto justamente por causa dessas questões. Posso citar, por exemplo, o caso do Alckmin, né? O Alckmin é questionado dentro da esquerda, publicamente, né? Já o caso da filiação do Bolsonaro ao PL não é tão questionado pelo bolsonarismo, né, na rede. Ou seja, o presidente tem uma liderança muito forte junto aos seguidores dele. Isso ajuda muito numa campanha, ajuda a impor temas e impor narrativas. Claro que a gente está falando de um processo que está ainda se iniciando, né? Nas redes já se iniciou há algum tempo, mas o prazo do calendário político ainda está um pouco afastado, né? Nós temos eleição em outubro, então os cenários podem mudar, mas hoje o que nós vemos é isso. Então, para passar a palavra, que eu não sei se eu já estourei meu tempo, sei que tem muita gente para falar aí, só recapitulando, então, eu acredito que a eleição hoje ela está dentro de um ambiente de entretenimento, né, uma exacerbação do entretenimento, não só no Brasil como no mundo todo. Há polarização, sim, há uma tendência de focos entre esquerda e direita, com defesas passionais, e os candidatos já estão fazendo campanha. E a campanha hoje ela é multidisciplinar, a televisão, como eu falei, é um foco, mas a rede é um grande local de debate, o YouTube está sendo muito forte nessa campanha, o Twitter continua, sempre foi, é uma rede de teste de narrativas, né? Testa-se ali as narrativas e depois se impõe para outras redes a partir do que pega ali no Twitter, é a rede primária, que eu costumo dizer. O TikTok está se fortalecendo também, com linguagens bastante interessantes. Enfim, o que eu observo é que o Brasil se politizou muito rapidamente, desde 2017. Hoje nós falamos de ministro, a gente fala de PEC, a gente fala de projeto de lei, as pessoas estão falando disso, o que é interessante, né? Eu vejo isso como positivo. E acho que a gente vai entrar numa campanha bastante acirrada, onde esses temas vão vir à tona e a população vai ter uma participação como nunca teve, na elaboração desses temas, na elaboração de narrativas. O curioso é que, muitas vezes, o candidato, como ele tem que abarcar diversos espectros, né, ele às vezes é paradoxal, as opiniões são paradoxais, né? Então, ninguém consegue dizer, por exemplo, se o Brasil é contra ou a favor da guerra da Ucrânia, né, ou a favor da Rússia, da ação da Rússia na guerra da Ucrânia, porque todos são agradados. Né? No caso da esquerda, a gente não pode dizer também qual é o posicionamento em relação ao Alckmin, às políticas do Alckmin, porque é tudo muito diverso. É preciso agradar o centro, é preciso agradar parte da direita que não quer antibolsonarista, é preciso agradar a esquerda. Então, nós temos os candidatos que perdem um pouco a personalidade, né?
e ficam meio uma metamorfose ambulante. Mas é o que nós temos hoje na política, e é assim que as campanhas vão se estabelecer, e muito focadas nos temas que as pessoas vão se interessando através da internet. Então, eu acho que a bola está com a população como nunca esteve, e eu acho que isso também acaba sendo positivo. Enfim, vou passar a palavra aí para o professor, deixar que os outros falem também, e continuo aqui, caso tenha alguma dúvida, alguma questão para ser respondida. Também que é muito importante para a organização, e que bom que deu certo a transmissão. Acho que isso ajudou a termos realmente a sua exposição completa e observar a riqueza do cruzamento das informações e a importância da base de dados dentro de um caráter de interpretação do que nós chamamos de contexto pré-eleitoral, mas que, de uma certa forma, apesar de mutante, quer dizer, nós temos a cada dia um flash diferente, cada dia uma denúncia nova que parte de algum grupo político, e isso vai dinamizando, mas nós conseguimos enxergar algumas tendências, algumas extremidades, né, alguns fenômenos. E é muito importante que depois, aí, na hora dos comentários quando os outros apresentadores já fizerem, sobre imposição de narrativas, né, como que realmente a politização da população hoje ela se dá, e também, obviamente, num bastidor muito desafiador da desinformação. Então, eu agradeço bastante, professor Sérgio, peço que ele continue, então, aí no acompanhamento dos colegas na mesa, depois nós fazemos as nossas considerações. Então, agora, na sequência, eu vou passar a palavra para a Tainá Rude. Tainá, você vai querer fazer depois, apresentar também os slides, né? Eu vou só apresentá-la e aí você já coloca. Então, a Tainá Rude é Head de Monitoramento Digital e Community Manager da Social Key, empresa de análise de dados com forte presença no mundo político, conhecida por campanhas como as do João Dória, Henrique Meirelles, tramitação da nova Previdência, entre outros clientes públicos e privados que usam análise de ambiente digital como estratégia de comunicação. Então, Tainá, da mesma forma, estimado em 15, 20 minutos, tá? Eu estou aqui à disposição também para o que for necessário. Passo a palavra para você, tá bom? E aí depois nós temos o Marcelo fazendo o fechamento e, obviamente, os comentários finais que nós vamos colocar em cima da temática da mesa, do que os palestrantes colocaram. Eu anotei também o questionamento que depois o Henrico fez pelo chat, e aí eu vou anotando todas as perguntas e depois eu direciono para a fala de vocês ao final. Tudo bem? Roberto, tem uma abinha aí no navegador que tem a apresentação para poder espelhar ali para eles também. Eu acho que tá aí. Ali à direita tem 3 bolinhas, Paulo. Isso. Bom dia. Quero agradecer primeiro o convite do Paulo e dos organizadores do evento. É uma honra estar de volta. Vamos falar um pouquinho da transformação dos dados em estratégia política, tá? Que a gente usa para fazer com alguns clientes. Como o tema daqui é política, a gente está esse ano com o João Dória e o Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo. E o DNA da nossa agência, da Social Key, pode passar, por favor, Roberto. O monitorar, entender e agir. O que é o monitorar? É a coleta de todas as menções nas redes sociais, com todas as variações. Então, a gente pega João Dória, calcinha apertada, enfim, todos os tipos de termos que usam para se referir ao Dória, até os mais mascarados ali, para a gente entender o que estão falando dele e dos concorrentes. O entender, que nada mais é do que análise, então a gente tem, além da coleta, a gente tem uma porção de pessoas fazendo essa análise, entendendo o que estão falando, como estão falando, o que é positivo, o que é negativo, para o nosso cliente, também para os concorrentes, e a ação, que é transformar a leitura desses dados em execução, que é criar conteúdo, pautar estratégia ou programa de TV, ou conteúdo para rede social, enfim, a gente vai direcionando o cliente de acordo com os dados. Pode passar, por favor. Os dados são analisados em 3 formas, tá? Eles são, os dados liberados pela API, que são as plataformas com as nossas ferramentas, são simples. São os comentários, os canais, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, o horário que aquele comentário foi feito, o link da publicação e o nome do perfil do autor.
Tem os dados criados pelo sistema, que aí é uma ferramenta nossa que faz essa leitura, que já classifica o gênero, o cluster, a categoria, a análise de rede, que é uma etnografia, o sentimento e o interesse. E a gente tem os humanos, que fazem os metadados, que é a validação dessas categorias, se estão certas, estão erradas, eles adicionam também uns temas mais personalizados, algumas subcategorias, a gente faz classe social, idade, perfil psicográfico, enfim, a jornada do consumidor, a emoção muito parecido com o que o Sérgio apresentou aqui agora há pouco. Então, a gente tem um humano validando o que o sistema já sugeriu e também colocando mais alguns dados que não estão disponíveis nem via plataforma e nem via ferramenta. Pode passar, por favor. A Social QI, a gente trabalha, na verdade, com um ciclo que começa e termina com esse monitoramento. Então, a gente analisa, seja o candidato, seja uma marca, uma instituição, enfim, a gente analisa um histórico de 2, 4 ou 6 anos do nosso cliente, dos concorrentes dele, para entender as fortalezas, as fraquezas, enfim, do nosso cliente e poder sugerir uma ação a partir disso. Depois da leitura desses dados, a gente se junta com os estrategistas de conteúdo e traça um plano tático para a gente poder usar essas informações e sugerir as maneiras que serão usadas. Tá? Depois a gente passa para a criação de conteúdo, seja ela para mídia de TV, seja ela para mídia social, enfim. Como a gente pode usar essas informações, os ataques velados também aos concorrentes. Então, quando a gente entende as fraquezas deles, a gente traz para o discurso, tendo como exemplo o João Dória, a gente pega os concorrentes e usa tudo que a gente vê que a população não curte, a gente traz para o João e começa a trazer o discurso e lapidar para poder ganhar um pouquinho mais de aprovação. A gente passa para o gestor de rede, que é quem faz a publicação, para a mídia também, que é quem vai comprar, fazer mídia impulsionada, fazer campanha patrocinada, enfim. As interações, que a gente desmente fake news, fala pelo João Dória, então tem uma equipe lá de 30 pessoas, toda vez que vocês veem um comentário do João Dória, são 30 pessoas por trás daquilo, não é ele falando, claro, ele não tem tempo de ficar ali. Assessoria de imprensa, que solta algumas notinhas desmentindo fake news ou tentando emplacar algumas ações do governador, atual governador, na imprensa. E a gente volta para o monitoramento, que é entendendo se tudo aquilo que a gente criou deu certo ou não, ou se a gente precisa lapidar essa estratégia, tá? Eu trouxe alguns exemplos do que a gente faz. Eu trouxe de 2018, porque eu não posso trazer de 2022, está muito quente. Qualquer coisa que eu falar aqui se pega, a gente entrega a nossa estratégia. Mas olhando um pouquinho lá para trás, para 2018, na greve dos caminhoneiros, num dia, tá? Esse é o período de 24 horas. A gente estava com uma cobrança muito forte no João Dória, porque ele não estava se posicionando sobre a greve dos caminhoneiros. E, a partir do momento que ele se posicionou, ele tirou o perfil de conciliador, ele partiu mais para o ataque, e a gente viu uma mudança de sentimento muito brusca. Então, ele estava com a taxa de aprovação muito baixa, e, a partir do momento que ele se posicionou, a gente foi crescendo ali no sentimento positivo. Quando a gente viu que essa postura mais agressiva dele teve resultado nas redes sociais, a gente começou a entender quem é esse público que reagiu de maneira positiva, né? E a gente entendeu que o perfil do apoiador coincidia muito com a do Bolsonaro. E o Dória estava bem afastado do Bolsonaro, ele não tinha a imagem muito associada na época presidenciável. E a gente foi entender qual que era a classe social, era a classe média, qual que era o nível de escolaridade, era o ensino superior, e o alinhamento político predominante, que a gente tentava conquistar uma galera mais de centro, era de direita já na época. Então, a gente começou a entender que essa imagem do Bolsonaro estava com muita aprovação, e toda vez que a gente colasse, o Dória no Bolsonaro funcionava. Então, aqui era a taxa de rejeição do Dória, era muito alta, tá? O Márcio França não era tão conhecido, então ele tinha um espaço ali para conquistar, e o SCAF, bom, tinha a rejeição dele comum, que sempre é assim. Então, a gente viu que a rejeição do Dória era muito, muito alta, mas ele tinha um volume de menções também muito alto, tá? Por, na época, ele ter deixado a prefeitura, e ele estava sendo muito criticado. Então, como a gente fez essa reversão de sentimento? Pode passar, por favor. A gente criou o termo Bolsodória. A gente fez o monitoramento e fez alguns testes. Era Dorianaro, enfim, tinham vários termos que a gente podia usar. E o Bolsodória a gente viu que tinha um impacto muito positivo nas redes sociais. Então, toda vez que a gente usava o termo Bolsodória, o sentimento positivo dele explodia. Então, a gente consegue ver aqui muito claro na virada de chave do sentimento positivo e do negativo. No dia que a gente começou a usar Bolsodória, o sentimento positivo dele explodiu. Então, a gente largou qualquer tipo de estratégia mais inteligente, de conteúdo, de proposta, enfim. E toda vez que ele colava a imagem dele no Bolsonaro, era sucesso. Então, foi uma campanha, assim, para os marqueteiros, era uma coisa muito nova, porque eles sempre tinham estratégia, enfim, um pouco mais politizada, e a campanha a gente considerava um pouco mais burra, que era só falar do Bolsonaro e colar o Márcio França no PT. Não precisava fazer mais nada para ganhar a eleição.
Trazendo um outro exemplo que a gente fez com o Ministério da Economia, a gente fez a tramitação da nova Previdência. A gente teve uma assertividade muito maior do que o Valor, Estadão, Folha, enfim, que ligava para os deputados federais e sondava o voto deles. Às vezes eles falavam que iam votar a favor ou votar contra, mas na realidade eles estavam falando aquilo mais por mídia mesmo, e eles iam votar contra ou a favor. A gente lia os 513 deputados em tempo real e entendia no subconsciente, a gente pegava nas entrelinhas se eles se eles estavam parcialmente a favor, se eles estavam a favor, se eles não se pronunciavam, só repercutiam a votação, e parcialmente contra ou contra, tá? Como a gente fazia essa categorização? A gente classificava e entendia as menções. Então, a gente olhava para a população, via qual era o medo da população, entendia e punha no discurso ou do Paulo Guedes ou do Rogério Marinho, enfim, do pessoal que estava falando pela Nova Previdência, e ia pegando os termos. O termo Nova Previdência, inclusive, foi extraído do monitoramento. A gente via que reforma Previdência era um termo muito negativo, muito pesado, porque era associado muito ao Michel Temer e o escândalo da carne fraca que derrubou a reforma da Previdência do Temer e acabou não passando. Então, a gente viu que precisava de um termo novo, a gente sugeriu Nova Previdência, que era uma nova Previdência, não era uma coisa muito pesada, não tinha um termo já carregado, e a gente conseguiu a aprovação junto ao Ministério. Um outro exemplo que eu trouxe aqui também é o exemplo do Instituto Butantan. A gente fazia a coleta e análise das menções de vacina do Butantan, vacina chinesa, vacina do Dória, vou virar jacaré, enfim. A gente fazia toda essa coleta e pautava conteúdo para as redes do Butantan em cima disso. A gente era responsável também pelas interações feitas nas redes sociais, então sempre que tinha uma pessoa respondendo ali pelo Instituto Butantan, foi a gente que fez. Eles não tinham nem 10 mil seguidores, a gente começou a criar conteúdo, começou a movimentar, a gente chegou em 1 milhão, acho que agora já passou bastante dessa marca, mas na época que a gente tinha a gestão dessas redes, foi um marco bem grande, tá? E eu trouxe um exemplo aqui, que é fugindo um pouquinho da política, mas é um vídeo que dá para entender um pouquinho melhor do nosso trabalho, não só sendo dito. Está numa outra aba, Roberto, se você puder abrir, é um link do Globo Esporte, só para vocês entenderem um pouquinho melhor como a gente faz. Isso, perfeito. Seguinte, Corinthians é assunto no Globo Esporte, porque lá o nosso investigativo descobriu que o Corinthians tem uma sala de guerra. Vocês vão entender o que é essa sala de guerra. O Globo Esporte veio aqui no Parque São Jorge, prédio administrativo do Corinthians, no andar onde funciona a comunicação e o marketing, onde as salas já são todas abertas, menos essa porta aqui, que é uma tranca diferente, ó, só funciona com digital. A minha, claro que não está autorizada, porque essa é a sala de guerra do Corinthians. A gente conseguiu a liberação para entender o que tem tão importante aqui. Para resumir, é o termômetro do que sente a torcida do Corinthians por meio das redes sociais. Ela é uma war room aqui do Corinthians, né? A razão dela existir é a gente conseguir monitorar todas as nossas redes sociais, todas as nossas propriedades digitais e também conseguir monitorar aquilo que está sendo dito sobre a gente em outros canais. A sala de guerra foi montada há 2 meses, custou mais de 100 mil reais. Tá, mas como que isso pode ajudar o time em campo? Sabe como? Nessa fase de especulações e contratações, o departamento de futebol pediu para essa galera aqui monitorar o que os corintianos estão achando dos possíveis reforços. Ou seja, a gente tem acompanhado nomes que estão sendo ventilados pela imprensa que poderiam vir jogar no Corinthians e entendendo um pouco como isso é recebido, como isso é percebido pela torcida. O temperamento da torcida é medido pela mandala do sentimento. Aqui o sistema junta tudo e separa por temas. Se ficar amarelo, o pessoal tá curtindo, joinha. Vermelho não é um bom sinal, rejeição. Por exemplo, o Corinthians quer contratar o Luan do Atlético Mineiro. E tá polêmico, viu? A galera tá dividida. Até agora a torcida gosta do jogador, só que acha muito alto o valor de 13 milhões de reais que deve ser pago pelo atleta. Já a contratação do Carille, aí foi a aprovação recorde. A forma de anunciar o treinador por meio do WhatsApp também foi criação deles. O Corinthians, de fato, não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Então, nada mais justo que a gente olhe,
tente entender com profundidade isso para que a gente diminua a chance de errar. Tudo isso, todo esse trabalho da sala de guerra é para o Corinthians viver em paz. É o valor das redes sociais, né? Trabalhos que a gente faz em parceria com o Corinthians, a gente tem outros também, tipo iFood, McDonald's, enfim, a gente não olha só para política, mas nosso maior know-how ali é de política, desde o João Dória ali na campanha da Prefeitura, 2016. Enfim, os desafios que a gente tem atualmente, e sempre vai ter quem faz análise de dado, é uma briga de gato e rato com a API, porque eles estão sempre mudando, tentando escapar da gente, e a gente vai se adaptando para conseguir manter nosso trabalho. E a Lei Geral de Proteção de Dados também, que traz para a gente aí uma enorme dificuldade de poder coletar e expor essas informações. Enfim, esse é um pouquinho do nosso trabalho da Social QI. Então, muito obrigado, Tainá, pela apresentação. É interessante, né? A química dos convidados da mesa, elas são absolutamente convergentes, né? Assim, você começa a perceber a força que tem o planejamento, não obstante só a tecnologia. Porque você ter o canal é uma coisa, mas quando você potencializa estrategicamente, você reverte o que você consegue mensurar, né? Então, quer dizer, ter um carro não basta, quer dizer, você tem que saber conduzi-lo. Parece óbvio, mas a capacidade estratégica por detrás de todo um trabalho, que aparentemente parece simples na outra ponta, é essa complexidade que eu acho que é muito válida, principalmente para os alunos que estão em formação aqui. Né? Quer dizer, olha como que se profissionaliza um processo num curto espaço de tempo, porque a evolução social, se você for ver quanto tempo que tem as redes, gente, não é nenhum suspiro dentro de uma evolução da humanidade, né? Estamos falando de 2 décadas, com profissionalismo mesmo assim intensificado, 1 década, né? Então, o que será daqui 20 anos, né? A única coisa que eu sei é que alguns de nós aí já vai ter passado o bastão aí para vocês dentro de algumas atividades do mercado, mas que vocês estarão liderando em todos os lugares, como eles já lideram, né? E os desafios são extremamente exacerbados, né? Então é bem interessante e tenho certo que isso vai ser conectado agora com a fala do Marcelo, tá? Então, espera aí que eu já só abri aqui o meu celular de novo. Então, Marcelo Soares, né? Marcelo Soares é um dos pioneiros do jornalismo de dados no Brasil, tendo recebido diversos prêmios por sua atuação. Atualmente, né, dirige o Estúdio de Inteligência de Dados, Lagum Data, de São Paulo, e é membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, né, ICIJ, e foi o primeiro editor de audiência e dados da Folha de São Paulo. Então, obrigado, Marcelo, também pela participação. Obrigado. Eu estou à disposição para ajudá-lo aqui no que for possível e também nessa estimativa de 15, 20 minutos completando a exposição da mesa. Tá bom? Maravilha. Está funcionando, né? Está funcionando, ainda bem. Tem como abrir ali? Eu, na verdade, eu sou do outro lado do balcão aqui, né? Eu trabalho como jornalista já há mais de 20 anos, com análise de dados desde o comecinho, ali, desde 98. Imagino que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, né? E o meu ponto de vista é sempre crítico em relação a governos, estratégias de comunicação, etc. Vai ser divertido. Vamos lá. Eu preparei essa apresentação aqui. Quando eu recebi o convite para falar sobre dados e política, eu pensei em dar para vocês a dimensão do que a gente obteve de acesso a dados para conhecer o âmago do que rola na política. O cidadão brasileiro ganhou esse acesso ao longo da minha carreira, praticamente, né? Em algumas coisas eu consegui ter algum dedinho ali, né? E isso estão tentando tirar isso da gente, né? Vamos passar para o próximo slide. Primeiro, para apresentar a Lagum Data, né? O meu estúdio de inteligência de dados aqui em São Paulo, né? Eu geralmente atendo redações de sociedade civil, né? Eu faço análise de dados de interesse público
coleta, análise, visualização e narrativa. Narrativa não no sentido do Marcos Rogério lá da CPI, mas narrativa no sentido de contar uma história com esses dados, né? Lá, quando veio a Covid, a gente estava fazendo o primeiro monitoramento do espalhamento da doença pelo Brasil por município, de casos e mortes, antes do governo. O governo federal estava muito omisso nisso, né? Então, tem ali os links. No ano passado, usando os dados de emprego, a gente conseguiu revelar quais eram as ocupações formais que mais tiveram excesso de mortes, né? Agora, nesse ano, a gente mostrou o fenômeno da grande renúncia, né? Da quantidade de pessoas que estão pedindo demissão, jogando o crachá pela janela, né? No Brasil, 500 mil por mês de pessoas. E agora, nesse ano, agora no mês passado, eu comecei a montar um monitoramento das pesquisas eleitorais e das movimentações partidárias, né? Agora com a janela de troca, janela de negociação de passe, né? Passa ali para o próximo gráfico. Isso aqui é um dos gráficos que eu acabo fazendo ali. Isso aqui foi feito para uma ONG a partir de dados completamente públicos, né? Desde 2016, mais ou menos, só pode ter doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais, né? Então, a gente não sabe quais são as empresas que estão por trás das doações. Por vários outros movimentos, a gente consegue levantar a sociedade das empresas. Quem são as pessoas que estão por trás das empresas? E isso vai ser o centro da fala. Isso aqui, as bolinhas... Pode voltar ali. Tá. As bolinhas pretas ali são os deputados que fazem parte de uma comissão temática no Congresso, na Câmara, né? As bolinhas rosas são as pessoas que doaram para esses candidatos, a gente geralmente não sabia, mas que, pelo meu cruzamento, são sócias de empresas do setor que aqueles deputados regulam. Quanto mais bolinhas verdes, essas bolinhas rosas têm ao seu redor, mais empresas daquele setor essas pessoas são sócias, né? E aí a conexão é quando essas bolinhas rosas, os empresários, doaram para as bolinhas pretas os sócios. Então a gente sabe quem são as empresas que estão tentando influenciar financeiramente os deputados da comissão que regula o setor delas, né? Isso pode passar para a próxima? Isso a partir de dados públicos que a gente conquistou com muito suor nesses últimos 20 e tantos anos, né? Aqui, isso aqui é um artigo que eu escrevi para a Folha quando estavam tentando modificar a regulamentação de financiamento de campanhas para tirar o nome das empresas e colocar só o nome do sócio. Eu falei, imagina que o Guinho, Zezinho e o Luizinho, né, os sobrinhos do Pato Donald, eles são sócios da construtora Patinhas, mas ninguém sabe quem eles são. A gente não conhece todos os diretores de todas as empresas, a gente não sabe de que empresas eles são diretores. Isso era um problema entre eles e a junta comercial, né? Então, isso era um grande problema na época, especialmente para cobrir essa relação muito importante de acompanhar, né, entre o poder público e as empresas, né? Dá uma puladinha ali. Pode pular. Pode pular mais esse também. Pode pular, sim. E o negócio aqui é que nem o Garganta Profunda lá do Todos os Homens do Presidente, é seguir o dinheiro, né? Só voltando de volta para o futuro, pode seguir. A eleição do Collor, que até então a gente falava muito pouco de financiamento de campanha, os dados não eram liberados, né? Em 92 o Collor cai por causa das trampolinagens ali do PC Farias, que é aquele senhor ali de bigode, né, da foto. Em 93 já começam a regulamentar o financiamento de campanhas e pode passar. E começam a divulgar de maneira muito incipiente, mas aí a gente começa a ver, né, e aqui em 95 é quando eu entrei na faculdade, né, a gente começa a ter esse tema muito presente de quem são as empresas que estão influenciando o governo para obter mudanças na lei que lhes favoreçam,
Né? 2000 ali teve problema de financiamento de campanha com o Collor, teve problema de financiamento com o FHC, segue para o próximo. Né? 2004, esses dados já estavam começando, os dados de 2002 eles foram abertos como nunca antes. Né? A gente conseguia ver cada empresa que doou para cada pessoa, e aí, em 2004, os partidos começaram a criar uma brecha para esconder a doação eleitoral. Ou seja, a empresa doava para o partido e o partido doava para o candidato. Então, não tinha ligação direta da empresa com o candidato. Passa ali adiante. 2005 tem o famoso mensalão. Né? E em 2006, muito por causa de trabalho de jornalistas investigativos, o TSE começou a abrir a declaração de bens dos candidatos. Lá no Rio de Janeiro, o Globo, em 2004, tinha feito uma reportagem chamada Os Homens de Bens da Alerj. Era uma série de reportagens. Vários nomes são muito conhecidos na política brasileira hoje. Eles mostraram, pelas declarações de bens que eles entregavam, esses dados não eram abertos. O Globo precisou pedir para o TSE, a Folha pediu para o TSE. Como o TSE concedeu para a Folha, o Globo usou essa permissão para pedir ao TRE as declarações de bens de 5 eleições. Isso era em papel, em xerox ainda, tinha que digitar essas declarações, mas conseguiram ver o crescimento patrimonial, né, dos deputados estaduais nesse período. E aí, pode passar para o próximo, e aí passou de temporada de pato para temporada de coelho. Né? Pode passar para o próximo ali. Em 2010, isso levou... Aqui em 2006 ainda, eu trabalhava na Transparência Brasil, a gente fez um projeto chamado Excelências, que juntava num lugar só todas as informações públicas sobre cada um dos deputados que concorriam à reeleição. E aí era fascinante. Assim, isso nunca tinha sido feito. A gente colocava os processos que eles respondiam, quem bancou a campanha deles, como é que eles faltam no plenário. Né? E isso acabou levando a um debate que acabou levando, em 2010, a lei da ficha limpa. Né? Porque agora a gente conhecia quais eram os processos. Tinha cara processado por homicídio que estava lá na Câmara. Em 2011, a gente consegue aprovar, também por movimentação da sociedade, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Quando eu era gerente, lá em 2004, a gente montou as primeiras reuniões com a sociedade civil, na OAB, lá de Brasília, e com parlamentares também, né, para tentar articular a criação de uma lei de acesso a informações públicas, que foi talvez o maior avanço democrático brasileiro. Essa lei foi aprovada em 2011, pode passar, e precisou se adaptar. E, com isso, depois da criação dessa lei, a gente começou a ter muito mais informação. Assim. Tem portais de transparência, onde se pode consultar salários de servidores, etc., todos os gastos públicos e muitos outros temas. Né? E aí, por causa da lei de acesso, em 2012, o TSE começou a divulgar quase em tempo real, quase assim, 2 vezes durante a eleição, uma vez no meio e uma vez no final, a prestação de contas, né, das doações e receitas. Com isso, até então ali, existia uma demanda de alguns partidos para que não houvesse doação de empresas, houvesse doação de pessoas físicas. Né? Aí pode passar. Quando começou a ser aberto no meio da campanha, isso virou um consenso no ambiente político, e eles resolveram mudar a regulamentação. Assim, agora não tem mais empresas que doam, agora é pessoas físicas, porque assim a gente não vê quem é a empresa que está por trás da pessoa física. E foi nesse contexto que eu escrevi aquele artigo do Patópolis, né? O Guinzas e o Luizinho aqui comemorando. Pode passar. Lá por 2018, a gente conseguiu abrir os dados de sócios de CNPJs. Né? Então, com isso, a gente consegue cruzar os dados de doadores de campanha com empresas. Né? Então, a gente sabe quem é quem. Só que em 2020 veio a LGPD, que é um grande avanço para algumas coisas, mas existe uma interpretação restritiva dela que acaba causando retrocessos muito importantes. Pode passar para a próxima? O caso mais famoso é agora em que o INEP, o Instituto
que reúne as estatísticas de educação, ele mandou para o espaço 27 anos de dados muito detalhados sobre a educação brasileira, básica e superior, né? E isso acabou sendo um retrocesso. Existe um processo na Justiça Eleitoral em que candidatos que não ganharam a eleição estão solicitando a exclusão das informações de financiamento de campanha deles do TSE. Com base na LGPD, o TSE já deixou de publicar uma coisa muito importante que ele publicava durante anos, que era a lista de filiados a partidos políticos, né? Que isso ajudava, por exemplo, a saber a que partidos são filiados as pessoas que ganham cargo de confiança nos governos, né? Isso ajudava a mapear esse ambiente. O Sérgio Praça fez bons estudos sobre isso, né? Então, assim, a gente nunca teve tanta informação. Hoje, para fazer o monitoramento da Covid, eu baixo os dados de vacinação, eles têm microdados, é uma linha para cada dose tomada por cada pessoa, e isso nessa semana deu 174 gigabytes. Eu nunca imaginei que eu teria que analisar tantos dados, assim, um volume tão grande toda semana, né? Isso demanda alguma mudança nas ferramentas, né? Hoje eu preciso usar ferramentas de nuvem para fazer essa análise, não dá para processar um volume de dados desse num computador como a gente tem, né? E isso acaba sendo, de certa maneira, a espinha dorsal de muita da sociedade civil para fiscalizar a atuação de governos. Então, os microdados da educação, esses que o INEP excluiu, eles eram muito importantes para ver, por exemplo, para monitorar a redução das desigualdades na educação, né? Sem esses, eu fiz um trabalho para uma entidade internacional recentemente ali, em que a gente olhava as escolas que estão mais expostas à violência, olhava o perfil dos alunos para conseguir identificar quem estava sendo mais prejudicado, né? Isso corre o risco de se perder caso essa interpretação obscurantista da LGPD prevaleça, né? Existe a LGPD em si, ela já tem remédios para isso, mas o pessoal que aplica a LGPD geralmente faz cursinhos rápidos de LGPD em que os caras dizem, não, é só não publicar os dados, publicar o mínimo possível. É só usar o mínimo possível, então eles acabam tomando essas decisões toscas ali, né? Então é isso, assim, a gente viu avanços muito importantes nesses últimos 25 anos, 27 anos, que estão sob risco, em parte com um governo obscurantista, em parte com uma interpretação obscurantista do setor privado sobre a LGPD. Isso corre o risco de, em nome da privacidade, acabar causando a privatização. No seguinte sentido, já existiram estudos do Ministério da Economia sobre cobrança de dados. Quando a sociedade civil pediu pela lei de acesso os dados do CNPJ, a Receita quis cobrar R$500 mil para ter acesso a esses dados. Perdeu na justiça e teve que fornecer. O risco é que, passando essa interpretação, os dados públicos passem a estar disponíveis só para quem pague por eles. Isso seria um retrocesso violento para tudo, para fazer valer qualquer direito, porque sem informação a gente não faz valer direitos. Muito obrigado. Ótimo, Marcelo. Obrigado pela sua apresentação, pelo tempo também. E, realmente, se a gente for parar para pensar sobre essas perspectivas, né, olhando os três integrantes da nossa mesa, nós temos o pragmatismo dentro das estratégias e um contraponto. E é muito interessante, né, trazer a LGPD sob esse prisma, porque, normalmente, né, a LGPD ela vem como sendo uma salvação para a guarda de dados e a proteção. Mas tem um outro lado, né, um outro lado do caráter investigativo que pode ser prejudicado em muitos dos pontos. Então, agradeço bastante a sua fala, né? Na nossa dinâmica, né, com relação à mesa,
nós temos a fala dos palestrantes, né? E depois nós temos a interlocução com perguntas. Eu observei aqui que o Henrico, inclusive, pode mexer, né? Que o Henrico ele fez um questionamento, né, no chat também, e o próprio professor Sérgio já fez a resposta, tá? Mas eu gostaria, então, rapidamente, apenas de fazer os comentários, fazendo essas conexões, né? Então, quando nós trabalhamos com a apresentação do Sérgio, né, e com relação ao aspecto presidencial, o mais interessante, né, que nós observamos na última década, principalmente se for considerar nos últimos 12 anos, né, quer dizer, 3 grandes eleições presidenciais, é como que a base de dados, né, ela se encontra cada vez mais em real time mesmo, né, quer dizer, participei de estratégia de campanha, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás, em que você tinha pesquisas, mas quem podia pagar? Partidos maiores, você contava muito com o instituto de pesquisa, você não tinha uma mensuração tão detalhada, extratos específicos informacionais tão detalhados, né? Então, a apresentação do Sérgio ela traz esse lado das narrativas e como elas são trabalhadas, como que as imposições de narrativas elas são conduzidas por todos os lados, entre situação e oposição. Isso muito é uma relação de espaço-tempo, né? Se você tem outro grupo político no governo, obviamente você está do outro lado, então você é o oposicionista, portanto o seu caráter de estratégias e veiculação informacional ele é diferente, né? Então é muito interessante. Eu achei legal também quando o Sérgio coloca o político como um influencer. Eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, nós sabemos que, historicamente, sempre principalmente no legislativo, né, aqueles que conseguem conduzir melhor o seu extrato, né, de interesse, então você tinha muito radialista deputado, né, muito apresentador, né, que chegava a todos os locais de uma forma mais simples, e você vai mudando muito, né, o político hoje tem que ter uma performance, sempre foi necessário, mas hoje ele é fundamental para a sobrevivência dele. É interessante você ver, principalmente no que nós chamamos dentro da estratégia de comunicação política, que é o growth, né? Vai escalando as plataformas. É você sair candidato à prefeitura, mas não vai ganhar, mas daqui 2 anos você já vai tentar deputado, e depois daqui... Então, assim, são estratégias que funcionam. Nós temos aqui, como observação, talvez um case de esquerda e de direita. Você tem Boulos de um lado, Arthur Duval do outro, e desconsiderando esse momento da grande crise que o Arthur Duval está tendo, mas assim, né, sair candidato à prefeitura, mas depois vai tentar o governo, mas não ganha, mas depois vai tentar a prefeitura, e assim que funciona essa construção. É absolutamente desafiador. Eu acho que vocês estão aqui para observar, nós temos os alunos, os profissionais, né? Quer dizer, é algo que não dá para dormir, né? Quer dizer, você tem que estar em tempo real, em cima de tudo. Então é muito interessante quando falo do Sérgio, a Tainá fez o complemento, trouxe cases, e é muito interessante falar do Corinthians, né? Quando fala em time de futebol, mas quando fala sobre engajamento de torcedores, né? Quer dizer, criou um bunker, né, estratégico. E aí quando nós observamos em cima desse processo, quando fala assim, puxa, mas não é eleição. Mas isso também pode interferir na eleição do presidente do clube, que tem interesse. Porque, querendo ou não, a torcida pressiona, principalmente nas contratações. Eu achei fantástico quando você mensura, né, você vai vendo aonde vai ficando quente, quem é aprovado, quem não é. Isso é uma economia, inclusive, para o processo. É interessante que a reportagem falou, né, gastou-se 100 mil, ou mesmo quando se paga. Mas e quanto que você economiza num passe, né? E nós estamos falando isso, né, de times brasileiros que ainda não estão engatinhando dentro do profissionalismo, dentro desse processo. Nós temos outros cases internacionais que já trabalham. Então, achei muito interessante esse comparativo de realidades, que, no fundo, nós estamos falando em eleições dentro do nosso sistema político, né, presidenciais nesse momento, mas eleições ocorrem em todos os espaços, né? É interessante... Eu moro num condomínio onde é aquele condomínio que tem mais de uma torre. Então a competição eleitoral lá às vezes é melhor que até de muita prefeitura. Eles criam estratégias de guerrilha, né? Ainda bem que eles não descobriram que eu sou da área de estratégia, senão eu era capaz de ficar pedindo para criar mecanismos. Mas olha como é interessante, nós temos um mundo, né, trabalhando em cima desse processo, que é para deixar para os alunos que nos escutam, e o mais interessante dessa mesa, de todas as mesas e do Rei Digital, é que nós vamos ter esse acervo. As pessoas vão poder observar.
né? E é interessante que vão observar, às vezes, até depois das eleições de 2022, e aí vão conseguir fazer essas conexões, né? E aí o Marcelo, trazendo esse olhar, é muito interessante o quanto, no decorrer de uma carreira, né, se a gente parar para pensar o quanto que nós vamos trabalhar ainda, mas se você pensar nesses últimos 10, 15 anos, como que nós fazíamos o extrato dos dados, né, era algo assim quase era literalmente um miner, era um garimpador mesmo, assim, você colocava o capacete e ia com a picaretinha, né? E é interessante esse posicionamento que o Marcelo coloca, que quando parece que nós chegamos no ápice do conceito de transparência, o LGPD ele trunca o processo. É interessante isso, porque nós estamos falando em algo que foi feito pela lógica, né? Pensado para defesa, mas que hoje limita o que seria a essência do processo, que é a transparência e a pressão social. Então, as coisas, aparentemente, podem falar, são distintas. Não, se conectam, porque o que a transparência do jornalismo promove, ela bate exatamente na análise que está tendo em cima dos candidatos. Então, esse é um processo interessante, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só observar aqui, ó. Marcelo, até eu ia falar também aqui. Eu estou vendo aqui também se a plateia tem pergunta. E eu vou fazer assim, eu abro para a plateia, o professor Sandano também está aqui, o Ranieri, se vocês quiserem fazer algum questionamento, e aí nós podemos abrir para o comentário do Marcelo, para a Tainá e para o Sérgio, que está também na conexão conosco. Pode ser? Eu vou anotando aqui conforme tenham interesse e eu vou administrando este processo. Não, a minha pergunta é rápida, depois eu quero voltar para algumas mais complexas, se der tempo. Tainá, você tinha comentado, né, que em 2018 ainda tinha uma resistência do marketing tradicional em relação ao trabalho de vocês. Mudou isso. E os políticos, eles estão mais atentos? Eles estão tomando decisões em relação ao que vocês estão trazendo de informações? Como está essa situação em relação a enfim, né, o Roberto, ele citou aqui o Boulos, né, que acho que é um dos poucos mesmo, né, o Arthur também, né, que estão entendendo como usar a rede, usam de uma maneira inteligente, né, mas ainda são poucos, né, enfim, olhando também, é tudo acima de 60, 70 anos, né, que a gente tem os candidatos. Depois tem a questão do Congresso, da fragmentação, de microgerenciamento, tem um monte de coisa, mas... né? Eu vou passar primeiro para os alunos, mas essa curiosidade eu queria tirar. Eles estão mais atentos, de fato? Mudou? 4 anos mudou isso, Tainá? Mudou, inclusive, o conteúdo que tem ido para a televisão já é um conteúdo um pouco mais com a linguagem de internet, então a aderência foi tão grande que tomou também o papel da TV, que virou secundário, né, nas eleições. Então, o formato que eles têm utilizado para programa eleitoral e tudo já é um pouco mais... assim, dinâmico, já tem uma linguagem mais de internet. Vejo que tanto a esquerda quanto a direita já aderiu bastante a esse uso do marketing digital. A esquerda está um pouco mais quieta, tirando o Boulos, claro, desse cenário, porque não é conveniente bater de frente com o Bolsonaro nesse momento, mas eles também devem vir aí com uma estratégia bem forte de marketing digital pela frente. Então, acho que sim, a resposta é sim. Acho que tanto a direita quanto a esquerda, eles já aderiram, assim, quase em sua totalidade a essa estratégia. Não, acho que, né? Sérgio, você consegue passar por o Sérgio para ver se ele quer fazer um comentário? Sem com bola eu não vou ensinar. Sem com bola eu não vou ensinar. Vocês têm sobre a mineração que naquela época era feita, eu acho que atualmente a gente tem esse desafio também, porque tem muito bot, tem muito fake, então, sim, a partir do momento que as redes sociais estão tomadas por uma militância que não tem conteúdo, a mineração ela também existe, a gente precisa minerar os comentários e entender o que é bot promovendo, sei lá, Bolsonaro 2022 e o que realmente é conteúdo para a gente extrair alguma inteligência. Então, a mineração ela se mantém, inclusive, na atualidade digital, então acho que segue sendo assim. E uma coisa que ali o Sérgio falou, que eu achei interessante, é uma dúvida que eu tenho até que eu queria perguntar para ele, o quanto dessa unidade do discurso do lado dos fãs do Bolsonaro se deve à ação de robôs empurrando ali, pelo menos no começo, os temas e tags e tal.
Beleza, eu vou fazer assim, então. Eu só vou verificar se aqui no presencial tem mais alguém com alguma pergunta. Aí tem duas. Eu vou concentrar, pode ser? Vocês vão fazer as perguntas, aí direciona para ver se é com a Tainá, com o Marcelo ou com o Sérgio, porque depois nós vamos jogar para o link com o Sérgio. Aí ele já faz o cômputo de respostas, tá bom? Pode ser? E fechamos aqui desse lado. Você quer fazer a pergunta? Fica mais fácil na gravação, porque daí pega o áudio. Pode ser, gente, beleza? Oi, tudo bem? Primeiro, desculpa a minha voz, eu tô meio coisa, mas enfim. A minha pergunta também é referente ao marketing eleitoral. Então, com base em 2018, que a gente teve a campanha do Bolsonaro, toda baseada na internet, baseada na bolha dele, nas fake news, nos bots, e principalmente muito baseada no que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, né? A gente teve muito forte o antipetismo também. Agora, em 2022, o Bolsonaro ele ainda é grande assim nas pesquisas, mas ele está caindo, o Lula está dando uma subidinha, mas ainda está aquela coisa. E agora a gente tem o antipetismo, o antilulismo. Não, calma, isso é a mesma coisa. O antipetismo, o anti-Bolsonaro, enfim, tretas. Mas o que eu queria saber mesmo é como que vocês acham que vai ficar, isso é para os três, assim, quem quiser responder tá ótimo, eu vou ficar muito feliz. Mas no cenário atual, em 2022, depois de a gente já ter tido essa experiência em 2018, como que vai ficar o cenário das redes com o marketing eleitoral? E tendo em vista que o Brasil ele tem ele é muito regrado em comparação às campanhas eleitorais na televisão, então só pode a partir de uma data, cada um tem um horário eleitoral, todo mundo tem que participar dos debates. A gente já tem essas regras assim muito certinhas em comparação às outras democracias. Vocês acham que tem a possibilidade do governo ou do TSE tentar fazer alguma coisa para tentar controlar esse marketing eleitoral na internet, ou vai ficar do jeito que estava em 2018, vai ser mais forte? Eu queria entender mais ou menos isso, como que vai ficar o cenário em geral. Alguém quer que eu fale? Eu vou passar ali para a Laís. Eu só vou emendar uma aqui, vou emendar duas aqui, por minha conta. Se a estratégia do Centrão de emplacar, ou tentar emplacar uma tag, que é o bolsopetismo, se isso emplaca ou não, ou se isso é um devaneio, uma bobagem, porque essa é a principal estratégia que eu tenho visto, principalmente dos eleitores do Eduardo Leite, que estão tentando emplacar essa tag já faz algumas semanas, associar o extremismo, ou, entre aspas, o extremismo do PT com o extremismo do bolsonarismo e dizer são todos do mesmo saco e nós somos o diferencial, nós somos o centrão que vai salvar o país. E se der tempo, vocês comentem um pouquinho da polêmica Telegram, que pode ser uma coisa interessante da gente saber de fato direito o que está acontecendo ali. Bom dia. Quero fazer uma pergunta com o Sérgio e com o Marcelo. A que ponto essa integração na internet pode influenciar o resultado e na era da informação? Isto é, até quanto a internet com as fake news pode influenciar a opinião de quem vai votar. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Eu preciso só do nome de vocês aqui também. A Júlia e Laís. Então, peraí, ó. Eu vou só fazer esse resumão, porque daí fica mais fácil até para o Sérgio na hora que ele for responder também.
Então, nós tivemos aqui o comentário da Júlia, muito concentrado na lógica das redes, do marketing eleitoral, e fazendo uma analogia 2018-22, quer dizer, será que nós vamos ter os mesmos impactos, as mesmas polêmicas? Foram 4 anos aí que passaram, né? E se essas regras, porque nós temos as regras eleitorais, mas e o dinamismo das redes? Será que ele fica preso nisso, não fica? Então, é um questionamento que eu acredito que todos podem, na sua fala, fechar também, complementando com o que o próprio Ranieri coloca, e aí ele pergunta, tanto da situação do Telegram, da regulamentação, que de uma certa maneira o Brasil também está fazendo, é um movimento que não é só no Brasil, também muito forte, a Alemanha também fez há pouco tempo, e, obviamente, a lógica do centrão como uma conotação de terceira via, ou uma alternativa, né, a Bolsonaro, alternativa a Lula, quer dizer, alternativa de derrubar pelo menos uma lógica do que hoje representa aproximadamente quase que 60%, 70% aí da concentração dos votos. E aí vem a Laís, né, que direcionou também comentário para o Sérgio e para o Marcelo, e até que ponto que a internet pode influenciar o resultado dentro dessa era da informação mesmo, né, dentro desse contexto que nós estamos vivenciando. Será que isso efetivamente vai girar em resultados, ou ele tem awareness, tem engajamento, mas na urna realmente não coloca. Eu não sei se é isso mesmo, Laís, que eu tentei extrair, né? Mas eu acho que fica mais fácil dentro desse processo. Tá? Não sei se vale a pena, eu acho que eu vou pedir um favor, então. Como nós começamos com o Sérgio, vamos seguir a mesma ordem, Sérgio, Tainá e Marcelo, pode ser? Então, eu vou passar agora a palavra para o Sérgio, para fazer na sua resposta, as considerações. Peço até para uma questão de administração que na resposta fique em torno aí de 5 minutos ou um pouco mais. E aí nós fazemos, os participantes fazem suas considerações, fazemos o encerramento e, obviamente, todos vocês que estiverem conectados conosco, seja aqui no presencial ou pelo YouTube, também vocês podem contactar os palestrantes e conversar posteriormente, tá bom? Vou pedir então para passar para o Sérgio, pode ser? Porque daí ele já faz o comentário dele. 30%. O Ituano apostou tudo em duas coisas que são frutíssimas. Enfim, queria falar também do que eu ouvi aqui da Tainá e do Marcelo, na bola parada. Muito interessante. Que é uma equipa que faz muito gol de bola parada. Acho que o da Tainá conhecia enquanto analista, mas não sabia que era a empresa dela que estava fazendo essas análises, e gostei muito do que eu ouvi, assim, eu acho que realmente as coisas se complementam aqui, e é muito bom estar debatendo num nível tão alto de informação política, né, muito interessante. Em relação às questões que foram colocadas, eu queria falar primeiro do bot, né, do robô. Pela nossa medição, nós temos hoje na internet, nas redes políticas, cerca de 10 a 13% de bots, dependendo da ocasião, né. Primeiro, eu queria dizer também que não há santos numa campanha eleitoral, né? A gente não pode atribuir o bot apenas uma campanha. Há uma possibilidade há uma janela para que esse instrumento seja utilizado, que ainda não foi fechada, e quem tem condições de utilizar, está utilizando, independentemente da cor política, da ideologia, acabou por se tornar uma estratégia. E o bot ele é muito importante para impor uma narrativa, então ele é um influencer também. A gente está falando do ambiente de rede, gente, é viralização. O que é o TikTok, por exemplo? Né? É uma musiquinha que todo mundo utiliza, é um vídeo que todo mundo refaz, ou seja, nós estamos nessa era da viralização. O ser humano ele é formado a partir da imitação do outro. Né? A gente aprende a andar, a gente aprende a falar imitando o outro. Então, a lógica da rede ela é muito ligada até ao nosso instinto mesmo de vida. E o bot ele serve para isso, ele serve para impor uma narrativa. E muitas vezes a gente observa que as narrativas são testadas antes de serem emplacadas. Então, o bot ajuda nisso. Eu me lembro muito bem na ocasião quando houve um movimento muito forte de queimadas na Amazônia, quando a fumaça chegou até São Paulo, por exemplo, havia um desespero aí por parte da militância ligada ao governo, governista, né, a respeito quão prejudicial isso seria a imagem do presidente. E foram testados várias narrativas, até que encontraram a narrativa da soberania nacional, através de uma fala do Macron. E aí se estabeleceu essa narrativa de uma forma mais eficiente, e aí, como elas foram testadas, e essa foi a que rendeu, ela foi disseminada de uma forma mais consistente para outras redes, não somente para as redes que permitem mais a atuação dos bots.
Então é interessante a gente lembrar que bot também funciona, bot também influencia, também fala, e às vezes ele fala mais e tem mais influência do que um perfil comum, de um influencer comum, real, digamos assim. E lembrando também que atrás do bot há o ser humano, né, operando aquilo. Em relação ao TSE, colocar essa questão, se o TSE teria condições de ser aí um medidor da temperatura eleitoral para impedir ações que afrontam a legislação, eu diria que o TSE não tem a estrutura tecnológica necessária para isso. O TSE é extremamente analógico, até porque o peso da legislação ainda é muito analógico, né? Aliás, falou-se muito em lei no Brasil, a lei de proteção de dados, eu posso falar também do Marco Civil, que foi o tema do meu pós-doc. O que acontece no Brasil é falta de debate, as coisas são feitas a toque de caixa, né? O Marco Civil foi feito porque iria ocorrer um evento internacional no Brasil e era preciso apresentar algo, então aprovaram aquilo sem nenhum debate, uma legislação falha, com uma série de problemas, uma série de questões que não gerou jurisprudência ainda, que é muito difícil de se julgar a partir daquela legislação, daquele código, né? Lei de proteção dos dados, o Marcelo falou muito bem desse ponto, que é um ponto que a gente tem que debater, inclusive em âmbito universitário. As falhas na lei, né, que teoricamente seriam positivas, mas que é preciso corrigir algumas questões para não impedir que as informações importantes e públicas sejam escondidas. Então, o Brasil ele faz tudo muito a toque de caixa. Nós temos um parlamento que não debate, né? Claro que há exceções, há deputados realmente muito interessantes, mas a grande maioria não está interessada em debater nada, ela só é movida por questões políticas, basta ver como é que opera o Centrão, né, que está em todos os governos e viabiliza esses governos, né, que não tem nenhum tipo de consistência, né, em termos de análise, de elaboração de leis, é muito mais um jogo político. Em relação ao centro, que tenta emplacar a questão do bolsopetismo, não há adesão suficiente para que essa ideia se coloque, né? O cara que rejeita o Bolsonaro, muito provavelmente não rejeita o Lula, né? Nesse cenário que nós temos hoje. O cara rejeita o Lula muito bem, rejeita o Bolsonaro muito bem, mas para rejeitar os dois já é um outro contexto, porque são esferas políticas distantes, né? Uma da esquerda, uma mais à direita, uma mais à esquerda. Não posso nem dizer que é direita ou esquerda, porque as coisas se misturam, mas, enfim, em termos de temas conservadores, talvez sim se posicionem nesse espectro. Mas eles estão tentando essa narrativa de bolsopetismo há muito tempo e ela não tem colado na rede, né? E é curioso que os candidatos do centro, eles não entendem ainda o funcionamento da rede, né? A gente não pode pensar em rede política, a gente tem que pensar em rede. Como que a rede atua, como é que as pessoas se movimentam desse espaço virtual, né? E aí eu posso até responder a questão se as redes podem realmente influenciar o resultado da eleição, a opinião das pessoas. Pode, porque é onde nós estamos, é onde nós conversamos, onde nós falamos. Vocês estão aí, eu estou aqui, nós estamos em rede, né? Eu estou em outro país conversando com vocês. Aliás, muitas vezes as pesquisas acabam por falhar. Aliás, eu não digo que a pesquisa falha, a pesquisa tradicional. Ela tira uma fotografia de um momento que é muito rápido, né? Ele muda de uma forma muito rápida. Às vezes, um dia muda o contexto de uma pesquisa. E como é que as pesquisas eleitorais são feitas? Elas são estratificadas com base em idade, né, classe social, enfim, há uma série de critérios. Porque fora da rede as pessoas se relacionam dentro desses critérios. Dentro da rede nós temos aí um jovem eleitor de 16 anos conversando com um senhor de 60, 70, uma pessoa de uma classe social conversando com outra. Então, quem se influencia não é tão estratificado assim. Por isso que é importante complementar, né? Uma pesquisa tem que ser complementada por uma análise de dados também de internet. E pode influenciar a opinião. A rede é o antigo barzinho, né? O antigo encontro, o antigo evento, né? É onde as pessoas se conversam, e a conversa é que forma opinião. E as bolhas também, né? Se eu estou dentro de uma bolha específica, eu vou receber muito mais opinião daquela bolha, né? E é um cuidado até que nós que fazemos análise temos que ter, né? A gente tem que olhar muitas bolhas, a gente não pode olhar a nossa, né? A gente tem que olhar todas elas para poder ter uma ideia de como que as coisas funcionam. Por isso que na análise de rede, mais interessante e mais produtivo do que observar o todo é observar a variação, né? Nós tentamos, quando a gente faz análise de rede, identificar um padrão de comunicação, né? Observamos o padrão. O que sai do padrão é o que nos chama atenção, é o que muda.
é o que altera. Aí, digamos que uma coisa se alterou hoje, a gente vai observar se aquilo é uma alteração pontual ou se é uma tendência. Se é uma tendência, aquilo vai num crescente. Então, esses sinais que a gente vai observando, e esses sinais são colocados a partir do movimento de internet, de rede, né? Então, não sei, eu acho que eu respondi tudo, né? Ah, sim, a questão do Telegram que o Paulo colocou. Enfim, o que eu acho, que eu tenho batido, assim, até com alguns políticos que eventualmente eu venho conversando, é que essas redes que operam no Brasil, elas precisam de uma legislação específica, né? O Facebook, por exemplo, ele não tem atendimento. Se a pessoa quiser conversar com alguém no Facebook, ela praticamente é quase impossível, consegue quando eles querem, né? Ou seja, não há uma central de atendimento, é uma empresa, por exemplo, que está no país, quase em 100% nos celulares, né? Tanto o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ou seja, são elementos que estão praticamente em todos os aparelhos brasileiros e não há uma contrapartida, né? Era preciso que nós legislássemos para que essas empresas tivessem escritórios que pudessem ser contactadas, né? E o Telegram é igual. Esse movimento que eu achei completamente histérico, né? A censura do Telegram. Gente, eles estão operando num país, eles não respondem à mais alta corte do país. Não é uma brincadeira, a gente precisa ter uma base jurídica que faça com que as empresas também deem a colaboração delas, que elas respondam às autoridades, né? A gente não está vivendo numa anarquia. Aliás, estamos, né? Na prática estamos, mas não era para ser assim. Então, é importante que as coisas sejam regulares. Eu acredito em regulação. Aqui na Europa há regulação, ainda, claro que há os seus conflitos, mas há uma regulação, é importante que haja. E regulação não é censura, é organização, é regra. E é preciso regrar as coisas, né? Senão vira uma confusão, um país onde tudo pode, né? Em relação às fake news, para completar aqui a minha fala, elas sempre existiram em contexto eleitoral, sempre, mesmo antes de internet, havia fake news, havia jornais apócrifos, havia fofoca, havia o disse-me-disse, né? Sempre aconteceu, só que agora ela ganha uma dimensão muito maior. E, na verdade, a fake news ela só acontece a partir do momento que a pessoa está predisposta a acreditar naquela informação. E muitas vezes ela sabe até que é uma fake news, mas ela tem o interesse que aquilo seja difundido porque afeta o adversário que ela vê pela frente, enfim, quem ela não gosta. Então, é um cenário que a gente tem que conviver. É preciso um discernimento próprio nosso para que as coisas, para que a gente entenda qual é a informação que a gente está absorvendo, né? Mas não vejo ninguém tão inocente quanto foi na última eleição, não. As pessoas se politizaram, as pessoas entenderam muito mais o ambiente digital e vão passar a entender cada vez mais. Então, muita gente já se questiona quando chega uma notícia se é verdade ou não, enfim. Mas, como eu disse, às vezes a pessoa passa à frente aquilo porque é do interesse dela, né? É um mundo muito, muito interessante de observar da comunicação, é para onde a gente está indo, né? E a política acompanha, e apenas uma esfera, né, desse ambiente tão gigantesco que é a internet, que abarca hoje a vida de todo mundo. Acho que é isso. Beleza, então. Obrigado, viu, Sérgio, pelas considerações. É importante esse comentário, eu acho que já conseguiu, né, responder, agora os outros colegas vão também direcionar. E você falou uma coisa muito importante, quer dizer, você tem uma corte num território, num país, e você tem empresas que às vezes agem como se nada tivesse, não existisse regras, né? Então é interessante como que se coloca mesmo a situação de cerceamento, quando no fundo, né, o que deveria ter é organização e cumplicidade dentro de cumprimento de leis, tal. Então esse é um lado interessante quando a gente fala do Telegram nesse sentido, né? Vou passar então a palavra para a Tainá para fazer as suas considerações e depois para o Marcelo. Perfeito. Sobre a mudança de estratégia de 2018 para agora, eu acho que vai ter uma mudança, sim. Eu acho que a gente percebeu, eu falo a gente como essa terceira via colocada, que quanto mais você bate num candidato, mais palanque você dá para ele. Então, todo mundo que bateu muito no Bolsonaro em 2018 deu palanque para ele, divulgou ele, então fez com que ele fosse eleito. Então, a gente vai tentar, claro que é um período de teste, agora começa a pré-campanha agora em abril, e esse período que a gente vai fazer alguns testes, e os outros candidatos também, que estão mais voltados ao centro, ali, a terceira via, sem dar palanque para Lula, sem dar palanque para Bolsonaro. O Lula já aderiu a essa estratégia, ele não fala, mal fala do Bolsonaro, porque ele está numa posição muito confortável, então acho que sim, ao invés de ataque um ao outro, talvez ataques mais velados, a gente vai tentar uma coisa mais sutil, mas sem dar palanque um para outro. Então, sim, vejo essa diferença.
Sobre o TSE, concordo com o Sérgio, eles não têm nem tempo nem recurso para isso. Acho que é muito difícil driblar, assim como a gente fica num jogo de gato e rato, eles então ficam ficam como um cego no meio de um tiroteio sem saber como fazer. Acho que ainda eles não estão preparados para atuar. Principalmente, eu vou relembrar a CPMI da fake news, a gente trabalhou junto com essa CPMI, então, assim, a gente levou um monte de documento, muitas provas, assim, nada foi feito a partir disso, então, não sei se é falta de recurso, não sei se é falta de interesse, enfim, existe muita coisa aí por trás que também não viabiliza. Sobre o Telegram, eu acho que é terra de ninguém, é muito difícil. Antigamente era só o WhatsApp, grupo de WhatsApp, que já disseminava bastante fake news, bastante desinformação, enfim. É um lugar que agora a gente já tem um pouco mais de presença, a gente já aprendeu a lidar, mas Telegram é terra de ninguém, não tem como monitorar, não tem como entender, não tem como agir, enfim. Nessa eleição, realmente, a gente não vai conseguir fazer nada, nem a gente, nem ninguém, a respeito disso. Então, fica aí um apelo por alguma lei, por alguma legislação, enfim, que trabalhe em cima disso. Sobre o bolsopetismo, concordo com o Sérgio mais uma vez, acho que é uma coisa falha, não vai funcionar, justamente porque quem não gosta do Bolsonaro tende a gostar do Lula ou a não rejeitar o Lula e vice-versa. Então, acho que não, essa hashtag também, esse discurso não vai pegar. Eduardo Leite também não vai pegar. Vai se manter ali quietinho, é a melhor estratégia para ele no momento. Enfim, acho que eu resumi um pouco num mesmo comentário, um pouco de tudo. Beleza, Tainá. Obrigado também pelo comentário. Na verdade, uma terceira via é algo muito complexo, né? Porque, assim, se você for olhar isoladamente, nós temos opções que são pertinentes, foram gestores ou representantes. É interessante a própria Simone. Né? Se você for ver o papel da Simone como uma parlamentar, é um papel representativo para o que lhe cabe. Teve grande destaque, inclusive. Exatamente, mas assim, olha a dificuldade que você tem para superar duas situações que já vêm com lastro, né? Seja com rejeição ou não, mas assim, é difícil, nós estamos falando de um país continental, de multiplicidade de comportamentos de eleitores. Né? Nós estamos falando assim, de um eleitor urbano de São Paulo e um eleitor, de repente, que está no interior de um estado do norte ou centro-oeste. Então, assim, a informação, todos têm acesso à informação, sim, mas aí é um contexto, né? É um background, é todo um ethos que ele vive, que de repente ou limita ou o potencializa. E isso é complexo, né? Aí você tem, apesar de falar dos 45 dias regulares, né? Mas você não consegue potencializar um candidato desse. Ótimo, um exemplo foi a própria lógica do Meirelles. Tudo bem que o Meirelles tinha outras dificuldades, né? A própria lógica, talvez, do carisma, que eu acho que foi um desafio. Né? Eu acho até que na campanha vocês fizeram algo bem interessante, vocês brincaram com isso. Né? Porque se não tivesse brincado e ficasse muito mais sério, eu acho que talvez aí teria degringolado. Exatamente. Mas foi um desafio. Pelo menos ele conseguiu realizar o desejo dele, que era sair candidato a presidente. Gastou bastante. Foi visto. Foi visto. Foi secretário da Fazenda agora e vai saber como que ele vai. Mas, enfim, política é essa dinâmica mesmo, né? E, Marcelo, as suas considerações, e aí nós fechamos, porque até agora nós estamos... O legal é que também nós estamos um tempo que deu certinho de controle, o que eu agradeço a todos, tanto os que nos assistem e os participantes. Então, Marcelo, por favor. Vamos lá. Acho que aqui eu consigo juntar a resposta da Júlia com a resposta da Laís aqui. Tu imagina... Vocês já viram o Indiana Jones? O primeiro? Tem uma cena que eu acho maravilhosa e muito representativa de tudo. Muita coisa, na verdade. Que ele tá numa briga... E aí tem um indiano com uma espada, e o cara começa a fazer uns balacos com a espada, aí vai lá o Indiana Jones, puxa a pistola, dá um tiro nele e acaba com a brincadeira. O TSE, tentando regular a internet, ele tá tipo o indiano da espada. Né? Porque ele foi dimensionado, toda a atuação dele, toda a regulamentação, todos os poderes dele foram dimensionados para um ambiente que se esfarelou. Né? Ele foi dimensionado para um ambiente de muitas mediações, né? Em que havia um período eleitoral em que era possível fiscalizar a campanha de rua, etc.
A figura da propaganda extemporânea, ela continua na lei. Teoricamente, ainda é atribuição do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, atuar sobre isso, mas, na prática, eles não têm braços para... Está acontecendo a rodo. Está acontecendo a rodo há muito tempo. Né? As campanhas estão na rua há muito tempo. Né? Aí, quando a Laís pergunta ali a que ponto que a internet pode influenciar o resultado na era da informação, tu imagina assim, o TSE ele foi criado para a campanha que distribuía santinho na rua. Né? Hoje, especialmente nesses últimos 2 anos, praticamente todas as interações sociais que se tem são na internet. Isso aqui é o primeiro evento que eu participo presencialmente desde março de 2020. Né? Então, assim, é onde toda a conversa está acontecendo. E a gente forma a nossa opinião pela conversa. Né? Esse é o ambiente. E na internet vigora um sistema de economia da atenção. O que é? O que chama mais atenção é o que atrai mais atenção, é o que acaba monopolizando o assunto. E existe uma briga violenta, uma disputa violenta por espaço nessa economia da atenção, por espaço na cabeça das pessoas. Né? Isso que a Tainá falou ali de o candidato evitar bater nos outros, tem a ver com isso. Né? A atenção negativa também é atenção. Né? Se as pessoas falam mal de um programa, esse programa o pessoal acaba indo ver, nem que seja para ver o que tem de tão ruim nele. Né? E cada vez mais a lógica, eu achava, 5 anos atrás eu achava bobagem, estudos sobre fandom, né? Estudos sobre movimentações de fãs de cultura pop. Só que esses estudos hoje eles são fundamentais para entender o ambiente político. Porque hoje, num regime de economia da atenção, tudo, inclusive o ambiente político, o ambiente econômico também, se movimenta na base como as movimentações de fãs, de grupos de fãs. Ali. Se tu vai olhar a movimentação em torno do Bolsonaro, é uma coisa de fã, de torcedor, de time. Então, assim, não está tão distante a lógica do Corinthians da lógica da eleição. Né? É uma coisa de torcida. E isso é um ambiente para o qual a legislação brasileira não está dimensionada. Na verdade, assim, não só a legislação brasileira, mas a própria cabeça das pessoas. As pessoas a gente está aprendendo a navegar nesse ambiente. Depende de uma certa sofisticação ali nesse ambiente para conseguir navegar. E esse acaba sendo também o problema na terceira via, né? Que ela se define na negação, numa dupla negação, na verdade. Nós não somos nem mussarela nem calabresa. O que nós somos? Né? Tem uma questão de como é que vai apresentar uma coisa diferente e como é que, apresentando uma coisa diferente, essa coisa diferente vai ganhar atenção. Né? Isso é bem complicado, é um equilíbrio vai ser bastante interessante de observar agora. Desafiadora. Até outubro. Beleza. Bom, na verdade, nós estamos, né, já no nosso tempo de fechamento, mas antes de fecharmos, eu gostaria de agradecer, né? Aí tem a comissão de organização, aqui, na verdade, também na condição de coordenação da mesa, eu também agradeço e parabenizo também, principalmente em nome do Paulo Ranieri, né? E a equipe, todo o empenho, né? Tem o professor também Sandano aqui presente. Acho que foi muito positivo a integração, acho que deu para perceber até nos comentários finais dos participantes que ocorreu uma convergência dentro das falas, e eu acho que quando você organiza uma mesa e você gerencia esse processo, é o resultado que nós queremos, né? Quer dizer, não é nada assim que de repente são discrepantes. Então agradeço muito ao Sérgio, né, que nós tivemos todo um alinhamento técnico aí para poder fazer funcionar. Conseguimos, ficou registrado, isso é muito importante, porque o nosso objetivo é que tenha isso como acervo. Então eu agradeço a participação, a Tainá, o Marcelo também, que estavam sempre disponíveis aqui a mudar formato e vamos tentar assim, e assado, para poder acolher
todas as falas, né? Nesses minutos finais, eu também deixo, se vocês quiserem fazer algum comentário final, você gostaria, Tainá, Marcelo? Acho que a gente conversou bem, né? Todo mundo seguiu o mesmo caminho. Então tá, então eu agradeço bastante. Se puder passar, Sérgio, você gostaria de fazer algum comentário final? Comentário final, na verdade, eu queria falar para os estudantes que estão aí acompanhando, né, que estão acompanhando pela internet também, foquem no digital, foquem nos dados, é um universo muito grande, tem muito campo para atuar, né, eu sei que é legal trabalhar em redação, trabalhei muitos anos, mas é um ambiente que está muito mais decadente, infelizmente, né, só que os dados têm um potencial gigantesco, gente. Se vocês conseguirem aliar a tecnologia com comunicação através de dados, eu acho que vocês vão conseguir fazer coisas incríveis, assim. Eu acho que esse debate aqui mostrou isso e eu queria deixar esse conselho aí como consideração final. Também a gente vai abrir uma seleção para estágio, para participar da campanha do João Dória, do Rodrigo Garcia, algumas outras que a gente tem também fora de São Paulo. Então, vou passar meu e-mail para o Paulo Ranieri, ele divulga para vocês, vocês mandam o currículo para a gente, entrem em contato, enfim, a gente está aí para incluir vocês também nessa área de digital. Beleza. Então é assim, gente, até também deixo claro, tanto para quem está acompanhando, o trabalho desta mesa. Nós vamos terminar agora, mas no período da tarde, no período da noite, nós teremos uma sequência. Nós temos a mesa 6, que é empreendedorismo e startups, que vai ser das 13h30 às 15 horas. Nós temos a mesa 7, literatura e linguagens e meios digitais, né, das 15h30 às 17h. E a mesa 8, trajetória profissional e mercado, 19h30 e 21 horas. Tá? Então, almocem, descansem e participem nesse caso. Tá? Foi uma satisfação tê-los aqui. O Marcelo fez um comentário interessante. Nós estamos ainda vivendo esse lado, viu, Marcelo? Que é olhar as coisas no presencial e ainda ficar meio... Cara, o que eu faço? Eu vou, eu dou oi, eu não dou oi, eu sento aqui... Então, nós estamos numa adaptação, né? Superamos uma adversidade, talvez a maior adversidade sanitária dos últimos 80, 100 anos, né? E agora vem um mundo diferente, mais adaptável, mais flexível. Acho que o exemplo dessa mesa já é um deles. Nós estamos com um participante que está em Portugal, nós temos participantes aqui, nós temos alunos que estão aqui, alunos que estão... nas suas residências ou nos seus trabalhos, e é esse mundo, é o que o Sérgio coloca lá, assim, além do trabalho digital, é um mundo flexível digital, né? Tem problema técnico, tá, tudo bem, mas podia ser alguém que de repente furou o pneu e não veio, né? Quer dizer, nós temos situações de adversidades que vão ser superadas, mas olha quanta coisa se abre dentro desse... não é um novo normal de mudar tudo, né? Mas é de melhorar muitas coisas, né? Que eu acho que nós deveríamos aproveitar. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado para todos. Encerro essa mesa e vamos em frente. Bom almoço para todo mundo. Tá bom? Obrigada pelo convite. E o presencial acho que vai